todos, eu sou o professor Cido e nosso tema na videoaula de hoje será o estudo do Teorema de Tales. A habilidade que nós vamos procurar desenvolver nessa videoaula é a habilidade de identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas por transversais, ou seja, nós vamos estudar, o nosso ponto central de estudo será sobre o Teorema de Tales. Mas vamos ver alguns exemplos de ângulos formados por retas paralelas e cortado por uma reta transversal. Mas você pode me dizer nesse momento, professor, o que são retas paralelas cortadas por uma transversal? Então, vamos ver aqui, nesse exemplo, que as retas R e S são retas paralelas. E retas paralelas, na simbologia matemática, nós indicamos por esse símbolo aqui, R paralela a S. Essa é a leitura correta dessa simbologia. E T, essa reta, que você pode observar aqui, é uma reta transversal. Então, nós podemos observar e perceber que nós temos 4 ângulos formados na intersecção, ou seja, no corte da reta T com a reta R. Esses dois ângulos azuis e esses dois ângulos em vermelho. Da mesma forma, na reta S, nós podemos identificar na intersecção de T com S. O que é intersecção, professor? Intersecção é o cruzamento da reta T com a reta S. Também nós temos aqui 4 ângulos formados, 2 azuis e 2 vermelhos. E nós vamos identificar esses ângulos, ou seja, nós vamos calcular a medida desses ângulos a partir da medida de um único ângulo. Então, observe bem você. Nós estamos supondo que esse ângulo em azul, a sua medida é de 60 graus. Então, você pode observar que esse ângulo azul com esse ângulo vermelho, aqui forma um ângulo que a gente chama em matemática de ângulo raso, ou seja, esse ângulo aqui mede 180 graus. Então aí ficou fácil. Ora, se esse ângulo é 60 e eu sei que esses dois juntos, que esse ângulo raso mede 180, a gente pode dizer rapidamente que esse ângulo, então, vermelho é 120, porque esses dois ângulos, a soma deles, sempre deve dar 180 graus. Eles são chamados de ângulos suplementares. Então, quando você ouvir a palavra ângulos suplementares em matemática, significa que são dois ângulos cuja soma mede 180 graus. Muito bem. Então, nós já identificamos que esse ângulo mede 60, o vermelho junto com esse ângulo azul são ângulos suplementares, logo aqui nós temos o valor de 120. Mas ainda há uma outra propriedade importante que nós podemos tirar aqui. Então, nós vimos a primeira propriedadezinha, que a soma do ângulo azul com o ângulo vermelho é 180 graus. Obviamente, se esse ângulo é de 60, esse outro ângulo é de 120. Mas observe bem você que nós podemos determinar a medida de outro ângulo. Esse azul também vale 60, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. O vértice é esse ponto de cruzamento das duas retas aqui. Então, observe, eles estão em lado opostos a esse vértice. Então, a gente tem outro teorema aqui, que ângulos opostos pelos vértices são ângulos congruentes. A palavra congruente significa ter mesma medida. Da mesma forma, então, esse ângulo aqui de 120 é oposto a esse outro ângulo vermelho de 120. Portanto, aqui a medida também é 120 graus. Então, nós temos aqui duas propriedades importantes, que o ângulo azul com o ângulo vermelho formam o ângulo raso. Ângulo raso é que a medida dos dois somadas é 180 graus. E temos que ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Portanto, a sua medida também 120 graus. Ora, mas se R é paralela a S, tudo o que aconteceu na reta R vai acontecer na reta S. Então, este ângulo azul, ele terá a mesma medida que o azul da reta R. Então, ele também medirá 60. Obviamente,
esse junto com o vermelho, esse ângulo azul junto com esse vermelho, forma 180 graus. Se aqui é 60, então o do outro ângulo, 120. Esse ângulo azul mede 60, como eu justifico, porque eles são opostos pelo vértice, também vale 60. Da mesma forma, o vermelho é o oposto pelo vértice ao de 120. Portanto, ele também mede 120 graus. Então, aqui nós temos duas propriedades importantes, que o ângulo azul com o ângulo vermelho são ângulos suplementares. Ângulos suplementares é que a soma é igual a 180. E o ângulo azul e o outro ângulo azul são opostos pelos vértices, então são ângulos congruentes. Vamos ver um outro exemplo. A reta R paralela a S e T uma reta transversal. Então aqui nós temos o desenho. R e S são paralelas, essa é a simbologia, e T é uma reta transversal. Se eu conhecesse que esse ângulo é 45, então, como vimos no exemplo anterior, o ângulo azul com o ângulo vermelho deve formar 180. Ora, se deve formar 180, aqui é 45, então nós teremos esse valor de x igual a 135. Da mesma forma, nós podemos determinar esse ângulo azul. Opa, ele é oposto pelo vértice, então ele também valeria 45. Mas nós queremos determinar esse y aqui. Então, observe bem. Esse y que nós temos aqui, na reta S, ele está na mesma posição do 45. Então, eu posso deduzir que ele é igual a 45. Se eu quisesse determinar esse ângulo Z, olha, esse ângulo Z, ele é o mesmo ângulo que esse aqui. Esse é oposto pelo vértice, então ele vale 135. Então, obviamente, esse ângulo que eu chamei de Z seria 135, e nós poderíamos pensar da seguinte forma, que a soma do azul com o vermelho são ângulos suplementares, que a soma deve ser igual a 180. Então, nós temos dois teoremas importantes que nós discutimos aqui, ou melhor dizendo, duas propriedadezinhas importantes. Ângulos suplementares são dois ângulos quando a soma entre eles é igual a 180. Então, o azul mais o vermelho são ângulos suplementares. E que ângulos opostos pelo vértice, que a gente chama de OPV. Então, se você ver essa abreviação em matemática, OPV, significa ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. A palavra congruente quer dizer ter mesma medida. Muito bem. Então, vamos ver na nossa próxima tela o Teorema de Tales, que é o nosso objeto de estudo. Então, se eu tenho um feixe de retas paralelas cortada por duas transversais, elas determinam segmentos proporcionais. Então, vamos observar na prática o que isso significa. Então, observe bem você. Nós temos aqui a R, S e T, que são retas paralelas. R e S e T são retas paralelas. E U e V são retas transversais. Então, o que o teorema diz? Que esses segmentos são segmentos proporcionais. Então, vamos ver como a gente estabelece essa proporção. E é bem simples essa ideia. Então, na reta U, vamos determinar ou vamos indicar a razão entre esses dois segmentos. E na reta V, também vamos indicar a razão entre esses dois segmentos. Então, observe. Então, na reta U, nós vamos ter 15 está para 5. 15 está para 5. Na reta V, vamos tirar a outra razão. 20 está para x, como você pode observar aqui. 20 está para x. Então, o que diz o Teorema de Tales? E essa é a ideia principal. Que um feixe de retas paralelas, no caso aqui R, S e T, cortada por duas transversais, que aqui são representadas pela reta U e V, geram segmentos proporcionais. Então, na reta U, estabeleço a proporção. 15 está para 5, como você observou aqui. E na reta V, 20 está para x. Então, aqui nós temos uma proporção. E para resolver uma proporção, nós sempre vamos fazer o produto em cruz. Então, observe. 15 vai multiplicar x, 15 vai multiplicar x,
assim como 20 vai multiplicar 5. E a ordem dessa multiplicação pouco interessa se 20 vai multiplicar 5 ou 5 vai multiplicar 20. Então, o que nós temos aqui? Uma equaçãozinha de primeiro grau. Vamos resolver essa equaçãozinha. 15 vezes x, 15x. 20 vezes 5, 100. Portanto, nós vamos ter x vai ser igual. 15 está multiplicando, então o inverso da multiplicação, divisão. Então, ele passa para o lado do 100, dividindo. E se a gente efetuar essa divisão, e você pode até usar uma calculadora, porque não é uma divisão exata, nós vamos obter aproximadamente o valor para x de 6,66 aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque isso aqui vai dar um decimal infinito. Então, nós vamos representá-lo por 6,66 aproximadamente. Então, esse é o Teorema de Tales. Mas vamos ver mais um exemplo para essa ideia ficar bem clara para você. Então, observe. Nós temos aqui R, S e T, retas paralelas. Então, é um feixe de retas paralelas, cortadas, interceptadas por duas transversais, U e V. Quando eu digo interceptado, entenda-se, cortadas ou cruzando por duas transversais. Então, esses segmentos da reta U são proporcionais, assim como o segmento da reta V também são proporcionais. Então, vamos estabelecer a nossa proporçãozinha. Então, observe bem, na reta U, como que eu vou estabelecer a proporção ou a razão? 4x mais 1 está para x mais 2, assim como esse igual, a gente lê assim como na reta V, então o 16 está para 18. 16 está para 18. Então, até aqui, não há muita dificuldade. O que a gente tem que entender, o que diz o Teorema de Tales, que um feixe de retas paralelas, cortada por duas transversais, produzem segmentos proporcionais. Estabeleci a proporção. E aqui a proporção, para ser resolvida, nós devemos multiplicar em cruz. Então, só que você tem que tomar cuidado, porque aqui nós temos uma soma. Então, como a gente indica essa multiplicação? 18 vai multiplicar 4x mais 1. Observe que eu deixei dentro do parênteses por se tratar de dois números. Então, 18 vai multiplicar 4x mais 1. Assim como, que é o nosso sinal de igual, 16 vai multiplicar x mais 2. E agora nós temos que relembrar aqui uma equaçãozinha de primeiro grau, como a gente resolve. Então, aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. 18 multiplica 4x e o 18 multiplica 1. Observe, 18 que multiplica 4x, 72x. 18 que multiplica 1, 18. Da mesma forma, nós vamos aplicar a propriedade distributiva deste lado. 16 vezes x, 16x. 16 vezes mais 2, mais 32. Muito bem. E vamos resolver, então, essa equaçãozinha de primeiro grau. Então, vamos deixar o x no primeiro membro. Então, 72x e o 16 vai para o lado do 72 menos 16x, igual a 32. E o 18, que era mais 18, troco a sua operação, menos 18. Vamos ficar 72x menos 16x, 56x, e 32 menos 18, 14. Se 56 acompanha o x, ele multiplica x. Ele passa para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 14 dividido por 54. Você pode utilizar uma calculadora e concluímos que o x vai ser aproximadamente 0,259. Aproximadamente, porque essa divisão será um decimal infinito. Muito bem. Então, na aula de hoje, você teve o primeiro contato com o Teorema de Tales. E esse teorema, ele diz o seguinte, importante a gente fazer essa finalização, que um feixe de retas paralelas, cortada por duas transversais, produzem segmentos proporcionais. Espero que você tenha aproveitado a aula e até a próxima.